Olá, quarto ano, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos estudar um pouco mais? Para iniciar, mais uma frase especial para vocês, tá? Para expressar todo o meu carinho. Gostaria de te desejar tantas coisas, mas nada seria suficiente. Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos, desejos grandes, e que eles possam te mover a cada minuto ao rumo da sua felicidade. Esse trecho aqui, o autor é o Carlos Drummond de Andrade, é um grande autor, vocês vão ouvir falar muito dele ainda, né? Que ele tem livros maravilhosos, textos maravilhosos, e enfim, eu escolhi especialmente para cada um de vocês, para dizer que eu desejo muitas coisas boas para vocês, tá? Desejo que vocês tenham muitos sonhos e que vocês queiram realizar esses sonhos, que vocês realmente tenham desejos grandes, tá? E como diz aquele ditado, querer é poder, né? Então, para a gente atingir o sucesso, a gente precisa querer, o que vocês queiram estudar, que queiram aprender, que queiram ser sempre boas pessoas, que queiram sempre ter essa doçura, né? Que não percam o carinho, a doçura de criança, mesmo que vocês cresçam, né? Não percam a sinceridade, enfim, que a vida de vocês seja recheada de coisas boas e que vocês tenham grandes sonhos, tá? Esse é o recadinho especial de hoje. Continuando, nós vamos corrigir nesta aula todas as atividades relacionadas à unidade 2, tá? Nós já trabalhamos todo o livro positivo, a parte de explicação eu pedi para que vocês fizessem os exercícios e agora nós vamos voltar corrigindo todos, tá? Abra um livro positivo na página 28, por favor. Livro positivo, página 28. Vamos corrigir as atividades relacionadas à notícia que vocês leram sobre o Ministério Público Federal ter processado o Google, né, por publicidade infantil ilegal no YouTube. Vamos para a questão 2. Quem é o autor da notícia? Léo Rodrigues. Quando a notícia foi publicada? Em 20 de setembro de 2016. Certo? 4. Quando o fato noticiado aconteceu? Em 20 de setembro de 2016. Certo? Vejam que foi recente, né? 5. Ao ler o título da notícia, é possível saber de que assunto ele vai tratar? Por quê? Sim, o título da notícia apresenta um breve resumo do fato noticiado. Quando a gente lê esse título, realmente, né, nós conseguimos saber do que é que a notícia vai tratar, tá? Lembrando mais uma vez que se vocês responderam com esse sentido, com palavrinhas diferentes, não precisa pagar porque tem palavras diferentes não, tá bom? Questão 6. No título há uma sigla. Que sigla é essa e o que ela significa? A sigla é MPF, que significa Ministério Público Federal, certo? 7. A forma verbal, ou seja, o verbo que aparece no título está no tempo presente. O verbo é processa. Esse tempo verbal indica que a ação do MPF, ou seja, do Ministério Público Federal, é recente, está em andamento. Questão 8. O texto que você leu foi escrito com a intenção de informar um acontecimento. Não se esqueçam que o objetivo principal da notícia é informar o leitor, como está falando aqui, ó, nesse trechinho aqui ao lado que eu li para vocês e expliquei na aula passada, tá? Questão 9.
Relê este trecho da notícia. Nós temos aqui um trechinho da notícia que diz: quando atingem grande número de visualizações, os youtubers mirins tornam-se pequenas celebridades. Em decorrência dessa exposição, acabam atraindo a atenção do mercado, que as faz atuar como promotoras de vendas, protagonizando anúncios comerciais de produtos dirigidos ao público infantil, explicou o MPF em nota. Pessoal, isso aqui acontece muito, né? Vamos para a letra A, que eu vou comentar com vocês, tá? Letra A. Você sabe o que são youtubers mirins? Converse com o professor e os colegas e compartilhe informações sobre eles. Bom, eu tenho certeza que todos vocês sabem o que significa youtuber mirim, né? Que são crianças que fazem os vídeos no YouTube e, enfim, eles têm todo um roteiro de gravação, tem os temas que eles escolhem, né? E quando eles têm muitas visualizações, muitas curtidas, eles acabam ficando famosos e realmente se tornam celebridades. E deixe-me lembrar aqui o nome. Eu não conheço tantos, com certeza vocês conhecem mais que eu, né? Mas tem, por exemplo, tem aquela menininha Luluca, né? Que é uma youtuber mirim bem conhecida, vocês devem conhecer. Tem a Larissa e a Nicole, que são aquelas gêmeas, né? Que vocês devem conhecer também. Enfim, tem muitos outros que são muito conhecidos, né? Já são famosos. E aí, o que acontece? Como eles já são famosos, já são conhecidos, eles acabam atraindo a atenção do mercado, porque as pessoas pensam assim: se eles são conhecidos, se eles fizerem algum anúncio comercial de algum produto, com certeza a venda vai ser maior, né? Então, por exemplo, se aparece lá a Luluca fazendo um anúncio comercial lá na TV, usando um tênis, quem for fã dela vai querer aquele tênis, né? E aí vai achar que tem necessidade de comprar e começa a pedir os pais, enfim. Com certeza as vendas serão maiores, né? Em maior quantidade. Letra B. O que o autor do texto quis dizer ao se referir aos youtubers mirins como promotores de vendas? De venda? É o que eu acabei de falar para vocês, Espera-se que os alunos comentem que o autor quis dizer que os youtubers mirins, quando conseguem muitos seguidores, tornam-se influenciadores de opinião, o que atrai o interesse de empresas que pretendem divulgar seus produtos para esse grupo específico de pessoas. Então, o que acontece aqui? Explicando com as minhas palavras. Como esses youtubers mirins, eles se tornam famosos, né? Como que eles se tornam famosos? Tem as pessoas que começam a seguir, né? E esses youtubers mirins, eles começam a influenciar aquelas pessoas, de certa forma, aquelas pessoas que estão seguindo, que estão assistindo, né? Acaba influenciando a opinião desse público. E isso atrai o interesse das empresas que querem divulgar algum produto, né? É isso que acontece. A questão 10. Segundo o texto da notícia, a publicidade na forma de merchandising protagonizada por crianças ou a elas destinada é proibida no Brasil, porque as crianças não têm maturidade para perceber que a exibição de marcas, produtos ou serviços se trata de uma propaganda. Nós falamos sobre isso na aula passada. Vocês lembram que eu falei na minha videoaula? Que, na verdade, a criança ela realmente não tem maturidade para perceber, para diferenciar isso, né? Ela não sabe identificar que aquilo lá se trata de uma propaganda. Questão 11. A notícia informa que o Ministério Público Federal abriu um processo contra o Google por causa da presença de publicidade infantil ilegal no YouTube. Letra A. A empresa Google se pronunciou sobre o processo? Sim. B. Sublinhe no texto o trecho da notícia que comprova sua resposta à questão anterior. Vou voltar no texto para mostrar para vocês que a empresa Google se pronunciou sobre o processo, tá? Voltando. Observem aí se vocês
acertaram, se vocês marcaram. Ó, é esse trecho aqui que está sublinhado de azul. Em nota, o Google informou que não foi notificado da ação e ressaltou que o YouTube é uma plataforma aberta e destinada a adultos, conforme descrito em seus termos de serviço. Seu uso por crianças deve sempre ser feito num contexto familiar e em companhia de um adulto responsável. Registre o texto. Vocês vão marcar todo esse parágrafo aqui. Está bem? Ok? Acertaram aí? Voltando para a questão. Bom, nós vamos agora para a página 30, que tem uma informação importantíssima, que tem o RA aqui. Imagino que vocês devem ter aproveitado o RA, muito importante, tá? Vocês aproveitarem desse recurso aqui. As notícias têm a intenção de informar o leitor um fato cotidiano. Para que isso aconteça de modo objetivo, geralmente elas procuram responder a perguntas básicas, situando o leitor logo no início do texto. Esse conjunto de perguntas recebe o nome de lead. Em geral, o lead de uma notícia responde às seguintes questões: o que, quando, quem, onde, como, por quê. Pessoal, é o seguinte, o lead, na verdade, é uma parte da notícia, normalmente é o início, que vem com respostas para todas essas perguntas aqui. A gente consegue achar no lead resposta para todos esses questionamentos, tá? Então, é importante que vocês saibam o que é o lead de uma notícia, tá certo? Então, vamos lá. 12. Sobre a notícia que você leu, preencha as lacunas a seguir, inserindo as perguntas do lead de acordo com a resposta dada. O que, quando, quem, onde, como e por quê. Então, vamos lá. Letra A. Aqui, o que vocês deveriam colocar? Quem? O Ministério Público Federal. B. Onde? No Brasil. C. Como? Por meio de uma ação civil pública. D. O que? O Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública contra o Google Brasil. Letra E. Por quê? Porque os direitos das crianças e dos adolescentes estariam sendo violados. Letra F. Quando? No dia 20 de setembro de 2016. Então, pessoal, olha só, deixa eu chamar a atenção de vocês para essa questão aqui. Quando a gente vai produzir uma notícia, no início da notícia, a gente precisa escrever informações que têm a ver com essas perguntas aqui. Toda notícia apresenta um lead. Se vocês voltarem no texto para olhar, vocês vão ver que tem todas essas informações aqui que tem nessa questão. E essas informações respondem a essas perguntas aqui, tá certo? Isso aqui é importantíssimo de vocês terem entendido essa parte, tá? Continuando. Na página 31, nós vamos passar para a seção Palavras de cá para lá. Pessoal, nesta aula eu vou corrigir todas as atividades relacionadas à unidade 2. Se vocês quiserem dar uma pausa, voltar depois para corrigir o restante, tá? Mas eu vou fazer a correção toda nesse vídeo e vou deixar para outra aula somente as atividades do livro de atividades, tá certo? Então, vamos lá, continuando. Tempos verbais, passado, presente e futuro. Bom, essas atividades aqui, elas se relacionam ao tempo, que são esses três tempos aqui, o passado, o presente e o futuro. Lembrando que verbos são palavras que expressam ação, estado ou fenômenos da natureza. Nós falamos sobre isso na aula passada. Em nota, o Google informou que não foi notificado da ação e ressaltou que o YouTube é uma plataforma aberta e destinada a adultos, conforme descrito em seus termos de serviço. Vejam que aqui nós temos 4 palavrinhas que estão destacadas, estão em negrito, e na letra A pergunta o que elas são. Elas são verbos, vejam bem,
Informou vem de informar. Foi vem do verbo ser. Ressaltou vem de ressaltar. E também vem do verbo ser, tá? Então, vejam que aqui, ó, todos esses aqui são verbos. Lembrando que informou, como eu disse a vocês, vem do verbo informar, expressa a ação de informar. Foi vem do verbo ser, expressa o estado, tá? Ressaltou vem de ressaltar, expressa a ação. Vem do verbo ser também, tá bom? Que é estado, certo? Letra B. Qual palavra destacada indica uma ação no presente? Esse aqui expressa o tempo presente, certo? Letra C. Que palavras indicam uma ação que já aconteceu, que é o passado? Informou, foi e ressaltou. Os verbos são palavras que podem ser empregadas no presente, no passado e no futuro. Aí nós temos aqui um exemplo de cada tempo, né? Vocês já estudaram sobre isso, vocês já têm uma noção, né? Já sabem o que é o passado ou o pretérito, o presente ou o futuro, tá? Continuando. Na página 32, tem a continuação das atividades relacionadas aos tempos verbais. Questão 2. Reescreva as frases passando as formas verbais para o pretérito e para o futuro, de acordo com o exemplo. Então, nós temos aqui um exemplo, a mesma frase nos 3 tempos verbais, tá? Então, aqui na letra A, tanto na letra A quanto na B e na C, as frases estão no presente, então vocês teriam que passar para o pretérito e para o futuro. Na letra A vai ficar: ontem assisti à TV, amanhã assistirei à TV. Vejam a mudança do verbo, aqui está no pretérito, aqui está no futuro, certo? Letra B. Ontem reduzi meu consumo, amanhã reduzirei meu consumo. Vejam a mudança, aqui passado e aqui futuro. C. Ontem desliguei os aparelhos da tomada, amanhã desligarei os aparelhos da tomada. Certo? Tudo ok por aí? Questão 3. Leia as frases e indique o tempo das formas verbais de acordo com a legenda. Aqui na legenda nós temos A para pretérito, ou seja, é a mesma coisa de passado, B para presente e C para futuro. E as frases já têm o verbo destacado, tá? Então é só vocês analisarem e colocar A, B ou C. Não comprei a bolsa, comprei está no pretérito ou passado. Eu seleciono o que vejo na TV, seleciono está no presente. Haverá maior fiscalização na internet. Haverá está no futuro, letra C. Antes de comprar, pesquisarei a marca. Pesquisarei está no futuro, então é letra C. Não me deixei levar pela propaganda. Deixei está no passado, letra A. Sempre penso antes de comprar algo. Penso está no presente, letra B. Lembrando que tem algumas frases aqui que tem mais de um verbo, tá? Só que, o que acontece? Por exemplo, essa aqui, antes de comprar, pesquisarei a marca. Aqui nós temos essa palavrinha aqui, comprar é um verbo também, só que não está destacado. Por quê? Porque aqui vocês têm que analisar o tempo verbal. E o verbo, quando ele está na forma original dele, como é o caso de comprar, não tem como a gente identificar tempo verbal, tá? Então, aqui comprar não está mostrando se está no pretérito, no presente ou no futuro. Então, o exercício trouxe para vocês alguns verbos destacados apenas, tá? Aqui tem comprar de novo, aqui tem levar também, que não mostra o tempo verbal, tá? Continuando, página 33. Agora nós vamos falar da concordância verbal,
Vocês se lembram que é a concordância verbal? Lembram-se que eu falei para vocês que é preciso existir uma concordância do verbo com o agente da ação, o verbo com as palavrinhas que se referem a ele, que estão relacionadas a ele, né? Não tem como a gente falar assim, por exemplo, deixe-me pensar num exemplo para dar para vocês. Por exemplo, não tem como eu falar assim, Vitório e Pamela alunos da Coesa. Eu posso falar assim? Eu não posso, porque eu estou me referindo ao Vitório e à Pamela. São duas pessoas, não são? São dois alunos, então eu não posso usar o verbo é. Eu preciso usar um verbo que seja no plural, porque está relacionado com duas pessoas. Então eu tenho que falar Vitório e Pamela são alunos da Coesa, tá certo? Não se esqueçam que é preciso a gente sempre fazer a concordância. Nós temos que prestar muita atenção nisso, porque isso é uma coisa muito importante dentro da língua portuguesa, tá? Então vejam bem. O título da notícia afirma que quem processou o Google foi o MPF, portanto, o MPF é o agente da ação. Aí nós temos aqui o título da notícia, a letra A. Qual é a forma verbal que aparece no título? O verbo que aparece aqui é processa. Lembrando que forma verbal é a mesma coisa que verbo, tá? Então, o verbo aqui é processa. Letra B. Ela está no passado, no presente ou no futuro? Essa forma verbal está em qual tempo? No presente, tá? Quem executou a ação indicada por essa forma verbal? O MPF, certo? Questão 5. Agora leia esta frase. O usuário precisa observar a legislação brasileira. Letra A. Quem precisa observar a legislação brasileira? O usuário. B. Qual é a função de o usuário na frase? O usuário é o agente da ação, ele é responsável por essa ação aqui, tá bom? Questão 6. Leia a mesma frase da atividade anterior com uma pequena modificação. Os usuários precisam observar a legislação brasileira. Letra A. O que mudou no agente da ação da frase? O que mudou aqui, ó? O usuário ou os usuários? Ele passou para o plural, né? Foi acrescentado o S aqui, ó. Nós percebemos isso, né? Letra B. O verbo precisar ficou no plural ou no singular? No plural. Porque ele precisa ter uma concordância, tá? Eu não posso falar os usuários precisa. É necessário que exista uma concordância aqui, tá certo? Ficou claro essa questão de concordância? Continuando então na página 34. Ao responder as questões, você percebeu que o verbo pode aparecer no singular e no plural, de acordo com o agente da ação ao qual se liga. Isso acontece porque o verbo concorda com o agente da ação. É o que eu acabei de falar para vocês, né? Continuando. Lápis na mão. Nós vamos para outra seção aqui. Vocês olharam aí o que tem no QR Code? Espero que sim. Se não olharam, ainda dá tempo de vocês olharem depois, tá? Monossílabas tônicas e oxítonas. Lembrando que as oxítonas são aquelas palavras que têm a última sílaba mais forte e as monossílabas tônicas são aquelas palavrinhas que têm apenas uma sílaba, mas elas são pronunciadas de maneira assim mais forte, elas têm sentido sozinhas. A pronúncia delas é mais forte, né? Então vamos lá. Questão 1. Leia novamente este trecho da notícia. Ao utilizarem crianças para promover produtos, os responsáveis pelos vídeos estariam infringindo a lei. Letra A. Copie as palavras que têm apenas uma sílaba. As palavrinhas são ao, os, a
e lei, certo? B. Qual é a classificação dessas palavras quanto ao número de sílabas? Monossílabas. Muito bem. Página 35. Monossílabas são as palavras que têm apenas uma sílaba. Quando pronunciadas com intensidade, são classificadas em monossílabas tônicas. Quando pronunciadas sem intensidade, são classificadas em átonas. Vocês se lembram de nós falarmos sobre isso na sala de aula? Lembram que eu expliquei para vocês? Espero que sim, tá? Questão 2. Leia esta frase. A luz do computador é forte. Letra A. Das monossílabas em destaque, quais são tônicas? Luz e é. As duas são tônicas, tá? As duas são pronunciadas de uma maneira mais forte, com mais intensidade. B. Qual monossílaba tônica leva acento? É. Ok? Lembrando que as monossílabas tônicas não são todas que levam acento. Existe uma regrinha para isso. E é isso que essa página traz, esse conceito, tá? É para mostrar para vocês que não são todas as monossílabas tônicas que levam acento. Então, aqui nesse quadro em branco, diz o seguinte: as palavras luz e é são monossílabas tônicas, mas somente uma delas é acentuada. Isso acontece porque a regra de acentuação das monossílabas tônicas consideram a terminação das palavras. Então, assim, para que uma monossílaba tônica seja acentuada, vai depender da terminação dela, tá? São acentuadas as palavras monossílabas tônicas terminadas em A, seguido ou não de S, E ou ES e O ou OS. Exemplos: Lá, Paz, Pé, Mês, Dó e Sós, certo? Número 3. Acentue as monossílabas do quadro. As monossílabas que são acentuadas aqui são Pá, Mês, Nós, Só, Chá, Três, Traz, Fé e Pó, certo? Lembrando mais uma vez que aqui tem outro QR Code para que vocês possam aproveitar bastante, tá? Não deixem de acessar, tudo bem? Que palavras você acentuou? Aqui basta que vocês copiem essas palavrinhas que estão acentuadas aqui nessas linhas, tá bom? Página 36. Questão 4. Considere as palavras a seguir: canal e até. Letra A. Qual é a posição da sílaba tônica nessas palavras? A última sílaba. Vejam bem, ó, canal tem a última sílaba mais forte. E na palavra até tem a última sílaba mais forte também. Letra B. Essas palavras são classificadas como oxítonas, certo? As duas palavras são oxítonas, mas somente uma delas é acentuada, pois a acentuação das oxítonas também obedece a uma regra. Então, aqui nós temos as regras das oxítonas. São acentuadas as oxítonas terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS, E, em ou ENS. Exemplos: você, marés, maracujá, paz, pó, avós, também, parabéns, certo? Pessoal, quero só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Essa parte aqui do livro está trazendo esse conteúdo para vocês, é um conteúdo super importante, só que essa questão de regrinhas de acentuação, vocês vão acostumando com essas regrinhas com o passar do tempo. É importante que vocês vão memorizando aos poucos, sim, mas nesse momento eu não vou exigir essas regras especificamente de vocês não, tá? Por enquanto. Mais para frente, futuramente, nós ainda vamos esbarrar nesse conteúdo, tá? Então, não precisa vocês ficarem apavorados, porque isso aqui a gente vai trabalhando devagar com o tempo, tá?
Depois, quando nós estivermos juntos novamente, quando nós voltarmos às nossas aulas normais, presenciais, a gente vai trabalhando com o tempo essa questão aí dessas regrinhas, tá? Questão 5. De acordo com a regra de acentuação das oxítonas, acentue as palavras do quadro. Aqui, vocês vão acentuar avó, poderá, crachás, aliás, café, português, amém e giló. Quais palavras você acentuou? Copie-as. Lembrando que, tem até a observação aqui na resposta do livro, a avó pode ser avó ou avô, tá certo? E o restante é só vocês copiarem essas palavrinhas aqui. E tem um lembrete aqui para lembrar. O acento agudo identifica som aberto, como em avó. O acento circunflexo identifica som fechado, como em avô, certo? Isso aqui é só para lembrá-los. Página 37. Nós chegamos agora naquela parte do diagrama, nós já lemos esse diagrama aqui, conversamos sobre ele, né? Falei com vocês e vamos agora para a página 38, para as atividades. Questão 2. A finalidade desse diagrama é mostrar de forma esquemática como reconhecer a publicidade infantil. Lembrem-se que o diagrama é um gênero textual que ele é parecido com esquema, parecido com resumo, né? E é uma forma fácil de vocês utilizarem para os estudos, lembrem-se disso. Questão 3. O diagrama apresenta o conteúdo por meio de um esquema composto de afirmações, perguntas e respostas, certo? Questão 4. Segundo o texto, qual é a diferença entre publicidade e propaganda? Eu até expliquei para vocês essa diferença na aula passada, né? E lá no diagrama tem a explicação, basta vocês colocarem a explicação de cada um. A publicidade é uma ferramenta de comunicação usada para convencer as pessoas a consumir produtos. Já a propaganda é uma atividade que tem o objetivo de divulgar ideias. Ok? Questão 5. Leia o texto a seguir que explica o que motivou os autores a fazer o diagrama que você acabou de ler. Muitas pessoas confundem publicidade infantil com publicidade de produtos infantis. Por isso, fizemos um infográfico para tirar dúvidas sobre publicidade direcionada a crianças e como identificá-la. Então, vamos lá. Letra A. Segundo o diagrama, o que é publicidade infantil? Publicidade infantil é uma comunicação voltada especialmente ao público infantil, com o objetivo de estimular o consumo de algum produto, marca ou serviço, tá? Tudo bem com essa questão aí de diferenciar a publicidade infantil com publicidade de produtos infantis? Letra B. Por que a publicidade infantil é considerada abusiva? Porque crianças não têm capacidade plena de entender criticamente os aspectos persuasivos da publicidade, ou seja, as crianças elas não têm capacidade de diferenciar, de entender os fatores de... Essa palavrinha aqui, ó, persuasivos, significa convencer, o poder de convencer. A criança, ela não tem maturidade para isso, ela não consegue separar uma coisa da outra, tá? E é importante que vocês saibam que a publicidade infantil é uma coisa e a publicidade de produtos infantis é outra. É diferente uma publicidade que quer mostrar um produto infantil, que seja um tênis, uma roupa, qualquer outra coisa, e a publicidade infantil que faz o uso abusivo, tá, dos produtos ligados diretamente à criança. Então, existe realmente essa diferença, tá? Aqui
Aqui tem o conceito de diagrama, eu já li para vocês, já expliquei, a gente falou sobre isso já na aula passada. E agora nós vamos para a próxima página, página 39, palavras de cá para lá. Nós vamos falar agora sobre o artigo. Imagino que vocês devem se lembrar do que significa o artigo, que eu expliquei também na aula passada. Nós temos aqui a tirinha do Snoopy. Tem um cachorro aqui querendo entrar. Um cachorro não, o cachorro. Na letra A, segundo o quadrinho, Snoopy corrige a fala de Sally. Por quê? Porque ela se referiu a ele como um cachorro. Então, é por isso que ele faz essa correção. Quando ela usa a expressão um cachorro, é como se ele fosse um cachorro qualquer. Então, é por isso que ele fez essa correção, tá? Vejam aqui, nesse quadrinho branco. Quando dizemos um cachorro, estamos nos referindo a um cachorro qualquer. Quando dizemos o cachorro, estamos nos referindo a um cachorro específico. E aqui no caso da tirinha, o cachorro específico seria o Snoopy. Então, por isso que ele fez essa correção, tá? Letra B. No primeiro quadrinho, Sally se refere a um cachorro qualquer ou a um cachorro específico? A um cachorro qualquer, tá certo? Letra C. Quando Snoopy corrige a fala dela, trocando um por o, ele deixa claro que é um cachorro específico, certo? Questão 2. Compare estas frases. A primeira frase: o cachorro da Maria está no quintal. Um cachorro da Maria está no quintal. Qual é a diferença de sentido entre elas? Na primeira, trata-se de um cachorro específico. Quando fala o cachorro, aquele cachorro, o cachorro é único, tá? Então, trata-se de um cachorro específico. A segunda passa a impressão de que Maria tem mais de um cachorro e um deles está no quintal. Então, vejam que tem muita diferença. Apenas essa letrinha aqui, essa palavrinha, né, que está no início, faz toda a diferença no sentido da frase. É por isso que na hora de escrever, a gente tem que prestar muita atenção, tá bom? E para vocês verem que o artigo, ele é muito importante na construção de uma frase, tá? E aqui vocês podem perceber que tanto o quanto o um está determinando o substantivo cachorro, tá bom? Página 40. Aqui eu já li esse quadrinho, tá? Anteriormente. Questão 3. Assinale somente as frases que apresentam o artigo indefinido. Como o próprio nome já diz, ele não é definido. Vocês vão marcar: encontrei o cachorro em uma das camas. E um homem disse que eu podia levar o cachorro, tá? Aqui, esse quadrinho também, eu já comentei com vocês sobre as contrações possíveis, que é quando as palavrinhas, elas são unidas, existe uma contração, tá certo? E nós vamos parar por aqui, porque essa parte aqui não tem como a gente corrigir por videoaula, é aquela parte que eu propus para vocês produzirem uma notícia, e não tem como a gente fazer a correção por videoaula, tá? Só quando a gente retornar. Nós encerramos então a correção de todas as atividades relacionadas à unidade 2 e agora eu vou voltar para mais uma videoaula para corrigir as atividades do livro de atividades. Combinado? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham solucionado todas as dúvidas através dessa aula. Se porventura vocês tiverem alguma dúvida ainda, vocês podem colocar a dúvida nos comentários no YouTube ou então podem entrar em contato comigo. Combinado? Um abraço para vocês, até a próxima!